Bom, vamos lá. Bom dia, pessoal. Aula passada, né? Eu falei que a gente ia ter uma aula remota, mais síncrona, né? Na sexta-feira, quinta-feira é feriado, sexta-feira alguns poderiam não conseguir chegar em Rio Tinto. Então a gente meio que ficou acertado de ter essa aula, mas eu resolvi, até para facilitar a vida de todo mundo, deixar uma aula remota, é a aula que a gente ia ter na sexta-feira, ah, porque é, sendo aula remota, eu posso deixar no CIGA a aula. Quem não tiver conectividade pode assistir na hora que for melhor, né? Ao final da aula, né? E essa aula vai ficar no CIGA. Ao final da aula, eu vou passar um exercício para vocês fazerem, né? Para entregar pelo CIGA até a próxima semana. Então todo mundo vai poder assistir a aula, ver como que é o exercício, né? Receber pelo CIGA aí a o que fazer no exercício, né? Sobre a aula e todo mundo vai poder dar prosseguimento aí, né? Na disciplina, né? Bom, a aula passada a gente falou de que é ecologia, né? A gente começou o curso, né? Juntos aqui, falamos o que é ecologia, né? Como que a gente trabalha e esses componentes da ecologia, né? Esses fundamentos da ecologia, né? Como que a gente o que a gente busca entender em ecologia. Então a gente trabalha com nesses sistemas ecológicos, né? A gente trabalha com organismos, né? Populações, organismo, um indivíduo, né? A gente consegue trabalhar com indivíduos, por exemplo, se um indivíduo, como que ele se comporta num estado X ou num estado Y, né? Então, por exemplo, eu posso pegar um passarinho, aquele indivíduo do passarinho, e colocar ele para nidificar, né? Num tipo de ambiente com mais recurso ou com menos recurso, né? Se isso leva ele a produzir mais ou menos ovos, por exemplo, né? Isso é ecologia de organismos, vocês vão ter lá, como eu falei na aula passada, há uma disciplina sobre isso lá em alta ecologia, né? No P4, se eu não me engano. Depois vocês têm ecologia de populações, né? Que é o conjunto de organismos da mesma espécie. Depois vocês têm ecologia de comunidades, né? Que é o conjunto de populações de espécies diferentes, né? Em um determinado local. Depois vocês têm ecologia de ecossistemas, né? Conjunto de comunidades, né? Diferentes, né? Que se envolvem ali, né? Que tem uma relação com o meio, até formando ambientes parecidos. Finalmente vocês têm a ecologia de, da biosfera, né? Tudo que é vivo, né? Assim, então, biosfera a gente pensa que é o nosso planeta, né? Então, organismos, populações, comunidades, ecossistema e biosfera formam os nossos sistemas ecológicos, né? É isso que a gente busca entender em ecologia, né? Como eu falei, um organismo pode ser unicelular, né? Ou pode ser pluricelular, né? Formado de várias células, tecidos, órgãos, conjuntos de órgãos, mas de certa forma a gente tem zilhares de organismos que são unicelulares, né? Então a gente acaba estudando também, né? Desde os meios celulares até os meios mais complexos, né? Hoje, né, dando prosseguimento, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que o ecólogo trabalha usando um método científico, né? Como eu falei na aula passada, a gente tem vários tipos de ecologia diferentes, né? Ecologia natural, ecologia social, ecologia política, né? Ecologismo, né? Mas, de qualquer jeito, né? Como que a gente trabalha pesquisando em ecologia, né? Como a gente faz pesquisa em ecologia, a gente usa isso que a gente chama de um método científico, né? Então, o que é esse método científico, né? Vamos lá. O método científico é um conjunto de etapas, né, que devem ser seguidas para que o estudo seja considerado científico. Né? Na verdade, isso tem uma história, né? A ciência ela começa lá muito tempo atrás, né? Antes de Cristo, lá com os povos gregos e depois e árabes, assim, onde eles procuravam saber perguntas muito simples, não simples, né? Porque são perguntas que a gente faz até hoje, mas muito básicas. Vamos pensar: quem sou eu, né? Aonde estou, né? Aquelas coisas bem filosóficas mesmo, né? E eles nessa época eles já usavam um método que a gente chama de método de dialética, né? Que falava: mas quem sou eu? E aí alguém respondia: você é fulano, né? E aí, por que você é assim, né? Então, por
que eu sou fulano? Ah, porque eu tenho cabelo desse jeito, porque eu tenho olho assim, nariz assim. Né? E eles iam discutindo sobre isso, né? E descrevendo, né? Na verdade, o começo é a descrição do mundo natural, né? E isso foi feito por muito, muito tempo, né? Assim, a ciência ela vem para dar uniformidade a essas descrições, né? Então, por exemplo, se você pega um celular, por exemplo, né? Alguns vão descrever ele de uma forma, outros vão descrever ele de outra forma. Um é, sei lá, o que é um celular? Um celular é uma máquina de tamanho X, que tem uma película que você aperta com o dedo. O outro vai falar, não, o celular já é um aparelho, né, onde você pode tanto mandar mensagens quanto falar e tal. Né? Cada um tem seu ponto de vista, mas a ciência ela busca trazer uniformidade para esse ponto de vista. Ou seja, né, o que é certo, o que é errado, né? Ela busca testar coisas que são corretas ou não corretas, né? E aí isso a gente usa esse método, né? De sempre ser a ciência ela é feita e ela é testada e ela deve ser replicada, né? Então essa uniformidade científica traz essa forma de replicar as coisas. Né? E isso, no fundo, a gente faz isso dentro de casa, por exemplo, quando a gente vai fazer uma comida, por exemplo, né? Vai fazer um bolo, o que a gente usa? A gente usa uma receita de bolo. Né? E no fundo é isso, assim, a ciência ela faz com receita, né? Com os passos. Né? Quais são os passos científicos? Os passos da receita de bolo. Então, sei lá, você vai fazer um bolo, você precisa de ovo, você precisa de farinha, você precisa de alguma coisa, você precisa de uma panela X, um tabuleiro assado, né? E fogão, forno, tal. E bom, ou seja, você precisa dos instrumentos, você precisa dos passos. E o método científico nada mais é do que essa receita de bolo para que você teste alguma coisa, né? Você valide algum pensamento que você teve, né? E essa validação possa ser replicada por outros cientistas, né? Porque se não puder ser replicado, isso não é ciência. Né? A ciência, ela, obrigatoriamente, você tem que conseguir, de certa forma, fazer mais ou menos, até mesmo para conferir se o que um cientista fez está certo ou não. Né? Então, ecologia sendo uma ciência, né? Assim como matemática, assim como física, assim como química, assim como várias ciências que a gente tem, até mesmo dentro do nosso curso, usa esse método. Né? E a gente usa um método que a gente chama de um método hipotético dedutivo, né? Onde a gente vai criar uma hipótese, que eu vou falar daqui a pouco, o que é essa hipótese, né? E a partir dessa hipótese a gente vai testar, vai ter formas de testar essa hipótese, né? E descobrir se essas hipóteses elas são corretas, são verdadeiras, se são válidas ou não, né? O legal é que a não validação da hipótese leva a gente a pensar em novas hipóteses, né? E começar todo o trabalho de novo. Né? Então a gente usa essa receita, meio que a receita de bolo, assim, né? Para pensar, ter um pensamento de uma hipótese e vai testar essa hipótese. Se essa hipótese for correta, beleza, né? A gente pode até chegar num finalmente no nosso trabalho e acabar por ali. Mas se a hipótese, por algum motivo, ela não for validada, ela não for correta por algum momento, pelo método científico, a gente tem a chance de, beleza, a gente testou essa hipótese, mas para responder a uma pergunta inicial, mas isso não está certo, então vamos fazer novas hipóteses, né? Vamos pensar na mesma pergunta, mas pensar de outra forma, né? Por outros meios, usando uma outra instrumentação, por exemplo. Né? E com isso a gente pode ficar se envolver num certo tipo de pesquisa por anos e anos. Né? Assim, na verdade, tem pesquisadores que têm uma pergunta e tem várias hipóteses relacionadas àquela pergunta e ficam a vida inteira acadêmica deles trabalhando com uma única pergunta e corroborando ou não corroborando de diversos meios aquela pergunta. Né? É o que a gente muitas vezes chama de nossa linha de pesquisa. Né? Assim, então, é óbvio, tudo, de novo, né, como eu falei na aula passada, tudo que a gente está vendo em fundamentos, né, é um pouquinho do que vocês vão ver ao longo do curso inteiro. Quem ficar no curso, obviamente, né, vocês vão ver isso com muito mais calma, por exemplo, numa disciplina no semestre que vem, que é até com a professora Elaine Folli,
que é uma grande amiga, uma excelente professora, que ela vai dar uma disciplina para você, vai ministrar uma disciplina para você chamada metodologia científica, né? Então, beleza, né? Então a gente usa esse método, né, de hipótese e dedução e indução também. A gente, dependendo do tipo de análise ou de estudo que a gente faça, a gente pode induzir, né, tentar induzir ali o resultado, mas sempre com uma hipótese inicial, né, e fazendo o teste, né, pensando num experimento para aquela hipótese, né. Mas beleza, né? Como que funciona então essas regras, né? Como que funciona essa receita, né? Como que a gente começa a trabalhar em ecologia mesmo, né? Assim, primeira coisa que a gente precisa, né, pensar em ecologia, né? E eu falo isso para todos os alunos que passam fundamentos de ecologia. A gente, como ecólogo, a gente tem que ser curioso, né? Não tem jeito, a gente precisa ser curioso, a gente precisa estar pensando em perguntas, né? Sempre do que a gente vê, do que a gente lê, do que a gente ouve. Não necessariamente você vai ser uma pessoa curiosa, né? E existem outras profissões que não exigem tanta curiosidade. Mas se você está dentro da ciência, se você está dentro da ecologia, você precisa ser curioso. Não tem jeito, não tem por onde fugir. Você vai trabalhar com ecologia natural, ou seja, fazendo pesquisa, desde básica, mas pesquisa avançada, você vai ter que pensar em problemas para resolver. Ou seja, você vai ter que responder perguntas e você tem que se fazer toda hora essas perguntas, né? Bom, por que hoje está sol e ontem choveu? Por que o lagartinho não caiu na armadilha que eu queria? Por que o passarinho cantou mais tarde? Porque, bom, tem N perguntas, toda hora a gente se faz pergunta, né? Dentro da ecologia é assim, a gente se faz toda hora pergunta para gerar, né? Tentar gerar conhecimento. Essas perguntas, né, ou a gente pode fazer da nossa cabeça, e é natural, é lógico que com o grupo que a gente trabalha, se quem trabalha com planta vai fazer perguntas mais relacionadas à planta, quem trabalha com bicho vai fazer perguntas mais relacionadas com o bicho, né? Mas muitas das perguntas surgem demais do que a gente lê também. Então, falei um pouquinho para vocês na aula passada, mas a gente precisa ler muito em ecologia, né? Eu falei que tem livros de ecologia, né? Lá no Cigaal, não sei se vocês já viram, mas a economia da natureza, do Hicklifs, a ecologia de indivíduos e ecossistemas, do Begon, tem um monte, tem livro do Krebs de ecologia, tem livro do Odum de ecologia, N livros, tanto na biblioteca em Rio Tinto, quanto no Cigaá, quanto na internet. A gente tem um monte de livros para ler, mas na ciência a gente não faz só escrevendo livros, a gente publica nossos trabalhos. E aí no final da aula, e até, né, para o exercício que vocês vão fazer, vocês vão se adentrar no mundo dessas publicações científicas, ou seja, a gente faz o trabalho científico, a gente coloca de novo numa receita, né, numa forma, no formato padrão de trabalho científico, e a gente vai publicar isso em revistas científicas. Tem N revistas científicas aí que a gente pode publicar nossos trabalhos, né? Mas nada disso acontece se a gente não for curioso. Então a primeira coisa que a gente precisa é estar sempre observando, lendo, né, o que a gente trabalha. Então com cobra, eu, por exemplo, né, todo dia, toda hora a gente discute sobre, tem grupo de trabalho, tem os alunos, tem todo mundo falando alguma coisa, né? Hoje em dia tem muito mais coisas assim, que você pega até em rede social mesmo, né? Você começa a seguir algumas coisas científicas, né, em redes sociais, não besteira é normal, mas tem muita informação que saiu o trabalho tal, e aí você vai atrás do trabalho, né? Mas toda hora a gente precisa, sendo ecólogo, a gente precisa ter essa curiosidade, né? De novo, se não tem curiosidade de nada, talvez ecologia não seja o que você queira. E aí, ecologia natural, fazendo pesquisa, ecologia social, né? Fazendo trabalhos sociais também, trabalhando com o humano, né? São pesquisas, né? Você precisa ser curioso. Ecologia política, a gente falou, aquele campo mais de, né, sei lá, trabalhar politicamente ali, pela conservação e tal.
Mas mesmo assim, você precisa ter essa curiosidade, né? E o ecologismo, né? A frente de batalha, assim, também, né? Não tem jeito. A gente precisa ser curioso em qualquer área. Mas dentro da pesquisa é o primeiro passo. Sendo curioso, né? A gente passa para o próximo passo, que é a formulação de perguntas, né? E é óbvio, né? A gente vai ter N perguntas a ser formuladas, né? Existem formas, e aí lá em metodologia científica vocês vão ver formas e formas de fazer uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta, ela não pode ser ampla, é, que gere assim, N respostas e você não consiga responder essa pergunta, mas também não pode ser estreito o suficiente para que você não consiga, né, trabalhar com ela, né? Bom, a pergunta ela tem que ser feita, assim como a hipótese, que eu vou falar é o próximo passo, de forma que você consiga trabalhar, né, naquela pergunta. Então, por exemplo, vou te dar... suponha que hoje em dia aqui eu estou, né, na minha casa, no meu escritório, em casa, gravando essa aula para vocês, eu posso perguntar assim, será que vai passar um cometa, né, próximo de Marte, né, daqui a 1 hora? Né? É uma pergunta. Será que vai passar um cometa próximo de Marte daqui a 1 hora? Essa é uma pergunta boa ou ruim? Assim, para mim é uma pergunta muito ruim. Né? Por quê? Porque, primeiro, eu não trabalho com cometa, eu não trabalho com astronomia, eu não tenho agora, nesse momento, um telescópio, né? Assim, ou algum... Né, eu tô num instituto, eu não estou num instituto de pesquisa que tem a possibilidade de mostrar o céu, né, mostrar Marte agora, e aí vou para ver se vai passar um cometa daqui a 1 hora. Então, para mim, isso é uma pergunta ruim, né? Mas para quem trabalha com astronomia, para quem está na NASA, para quem está no Instituto de Pesquisa Astronômico, assim, até no Brasil mesmo, tem vários e vários, é uma pergunta válida, é uma pergunta boa, né? Assim como eu posso fazer uma pergunta simples, né? Por exemplo, quantas cobras tem em Rio Tinto? Né? Foi uma pergunta que eu me fiz lá em 2009, quando eu cheguei, comecei a dar aula para ecologia, para o curso de ecologia, né, gestão. Quantas cobras tem em Rio Tinto? Né? Qual o número de espécies de cobras diferentes eu encontro em Rio Tinto? E essa pergunta era boa, eu consigo trabalhar, o bicho que eu trabalho, eu consigo, eu tive alunos que trabalharam com isso, né? E para um astrônomo que está lá na NASA, é uma pergunta muito ruim, né? Então depende muito do seu contexto, né? Onde você está, né? Mas passando da pergunta, né? A gente se faz, a gente responde nossas perguntas a priori, né? Então, por exemplo, né? Tem uma pergunta que eu sempre costumo falar em sala de aula, pergunta simples para a gente entender, chegando, né, na sala ali do P1, né? Já há muitos anos a sala do P1 é essa sala que vocês conheceram e tal. Se vocês olharem assim para fora da sala, tem umas árvores, né? Tem umas palmeiras ali, coqueiro. E aí chegando ali, teve um certo dia que eu vi um bem-te-vi. Bem-te-vi é bem comum no campus, né? Andorinha também é bem comum no campus, mas pensando no bem-te-vi, acho que todos vocês conhecem o bem-te-vi. Eu vi um bem-te-vi subindo na árvore, né? Subindo na palmeira, vamos pensar assim, né? Então, estava chegando, eu vi aquele bem-te-vi, né? Na curiosidade eu pensei, por que o bem-te-vi subiu na árvore? Essa é a pergunta, é uma pergunta ecológica. Por que o bem-te-vi subiu naquela árvore, né? E eu respondi, eu quis responder essa pergunta, né? Então, assim, eu gerei algumas respostas na minha cabeça. Bom, o bem-te-vi pode ter subido na árvore, primeiramente para se proteger, né? Ele achou aqui que o pessoal que estava entrando em sala de aula aqui, o pessoal do P1, P2 aqui, ou o pessoal de informática ali do lado, fossem predadores, né? Pudessem causar algum mal para ele. Ele subiu na árvore para se proteger, né? Ou o bem-te-vi subiu na árvore para, por exemplo, produziu ninhos. De repente era a fêmea de bem-te-vi que estava pegando folhinhas ali embaixo. Eu vi o bem-te-vi subindo na árvore para produzir um ninho, e ele vai nidificar, ele vai produzir filhotinhos ali em cima. Ou seja, são duas respostas à minha pergunta inicial. Minha pergunta
com um ponto de interrogação. Acho que vocês estão vendo aí a menina colocando vários pontos de interrogação. Pergunta sempre tem ponto de interrogação, né? Então, por que o bem-te-vi subiu a árvore? Ponto de interrogação no final, né? Opa, passei aqui já direto. Bom, o que é essa resposta, né? A resposta é o que a gente chama de hipótese, né? Então, se a pergunta tem ponto de interrogação, uma hipótese nunca vai ter ponto de interrogação, vai ter ponto final, né? Então, para uma pergunta eu posso ter várias hipóteses, né? Eu falei duas hipóteses. Então, por que o passarinho subiu na árvore? Uma, para se proteger, uma hipótese de defesa do bicho. Outra, porque ele quer produzir um ninho, né? Uma hipótese ali biológica em termos de reprodução do bichinho, né? Isso são hipóteses, né? Como eu falei, a mesma coisa das perguntas, a gente tem boas hipóteses e más hipóteses. Essas duas hipóteses são boas hipóteses? Sim, né? Normalmente eu costumo perguntar em sala de aula, mas para você já estou falando, sim, são boas hipóteses. Por quê? Porque eu posso testar, né? Qual que é a diferença de boas hipóteses para más hipóteses, ou hipóteses ruins, né? Tem gente que coloca até na prova, uma hipótese ruim é uma hipótese mal, é uma hipótese do mal, né? Não é do mal, sim, né? Uma hipótese ruim é uma hipótese mal formulada, não necessariamente ela precisa ser mal formulada. Uma hipótese ruim é uma hipótese que a gente não consegue testar. Essa é a verdadeira hipótese ruim. E uma hipótese boa é uma hipótese que a gente consegue testar. Então, de novo, né? Por que o passarinho subiu na árvore? Para se defender, eu posso testar isso, eu posso fazer um experimento, pensar no experimento, que eu acompanhe o passarinho, que eu, por exemplo, simule, né, predações do passarinho ali. Vou simular que fulano de tal é o predador. Então, toda vez que eu ver o passarinho no chão, eu vou correr ali como sendo predador para cima dele para ver se ele sobe na árvore. Né? Se eu faço isso, ele subiu na árvore, aí outra vez ele não subiu na árvore, aí outra vez ele entrou na sala de aula, a outra vez ele foi para o telhado, eu meio que não estou corroborando, né, minha hipótese não é verdadeira, né, porque o passarinho não subiu na árvore para... Né, eu posso fazer isso centenas de milhares de vezes. Ou eu posso ver se o passarinho subiu na árvore para reproduzir? Posso, é uma boa hipótese também. Eu mesmo posso pegar um rapel, posso subir na árvore, posso ver se ele está produzindo um ninho, posso olhar de longe com um binóculo, ver se ele está produzindo ninho. Posso acompanhar o passarinho todas as vezes que ele sobe na árvore para ver se ele está produzindo ninho, né? E posso marcar isso N vezes, né, ao longo de um ano inteiro para ver estação reprodutiva ou não. E aí corroborar ou não se o bicho realmente sobe em árvore para produzir um ninho, né? O que seria uma má hipótese? Eu falar assim, por que o passarinho subiu em árvore? O passarinho subiu em árvore porque efeito borboleta, né? Teve um terremoto no Japão, esse terremoto do Japão gerou um abalo sísmico que fez com que, sabe, os feixes eletromagnéticos da Terra causassem um desconforto no passarinho em Rio Tinto que subiu na árvore. Isso pode estar certo? Pode. Por incrível que pareça, isso pode estar certo. Efeito borboleta, tem um monte de gente que testa e existe. Mas, para mim, é uma péssima hipótese. Eu não vou testar isso. Não tem como a gente testar isso nesse momento, né, com o que a gente tem aqui, né? Então, a gente procura, né, fazer boas hipóteses, né? Boas hipóteses são as hipóteses que a gente faz com o que a gente tem. Tem gente que trabalha em laboratório com microscopia eletrônica e faz hipóteses relacionadas à genética, né, relacionadas à célula. Tem gente que tem, sabe, que vai mais a campo e faz hipóteses relacionadas à ecologia de campo, né, assim. Tem gente que trabalha com química, tem professores de química, né. Então, assim, as hipóteses elas estão relacionadas ali ao que a gente trabalha. A nossa pergunta já é relacionada ao que a gente trabalha, e nessa pergunta a gente gera hipóteses que a gente pode testar, né? Então essa é a grande diferença, né? Lembra a aula passada que eu falei para vocês, e tô falando isso agora, hein? Isso vai ficar no vídeo, então vocês vão ter isso. Eu falei para vocês que na prova vai cair sobre os componentes da ecologia, sobre os sistemas ecológicos, né? Então, organismos, populações, comunidades, ecossistema, biosfera, isso vai cair na prova. Uma outra pergunta que vai cair na prova é qual que é a diferença de boas hipóteses e hipóteses ruins, tá?
Isso vai cair na prova. E vocês vão ter que formular uma boa hipótese, vão ter que formular a hipótese ruim, tá bom? Estou falando isso, né? Vocês podem perguntar para quem já passou por fundamentos. Isso vai cair na prova, tá? Então, continuando. Primeiro, curiosidade, né? Nós precisamos ser curiosos. Depois, a gente sendo curioso é automático, a gente vai pensar em perguntas, várias delas, né? Depois, a gente vai formular nossas hipóteses, né? Ou seja, o que é uma hipótese? É uma resposta prévia às nossas perguntas. Ah, professor, mas como que eu sei se essa hipótese está certa ou errada? Você não sabe ainda. Você vai simplesmente formular uma resposta, né? Então, bem besta, né? Assim, vamos lá. Vai ter jogo, suponha que vai ter jogo de futebol, né? O Santos vai jogar. Aí a pergunta é: Neymar vai fazer gol, né? Interrogação. Uma hipótese é: não, ele não vai fazer gol. É uma hipótese, né? Dá pra testar, tá? A gente vai ver o jogo no final e vai ver se ele... Outra hipótese é: sim, ele vai fazer muitos gols, né? Vai fazer 3 gols, suponho. É outra hipótese. Não sei se está certo, o jogo nem aconteceu ainda, né? Mas é uma hipótese. E a terceira hipótese é: não, porque vai começar o jogo, ele vai cair, se machucar e não vai mais jogar. É a terceira hipótese, né? Então, tem várias hipóteses sobre a mesma pergunta. É claro que, né, foi um exemplo bem besta ligado a futebol, mas a gente toda hora se faz perguntas e hipóteses relacionadas à ecologia, tá? E faz boas hipóteses, né? Boas hipóteses, ou seja, hipóteses que a gente pode testar, tá bom? E aí, para entender, para saber, né, se nossas hipóteses estão certas, e por que o método é hipotético dedutivo? Por que o método não é perguntativo, né? É hipotético, a hipótese é central. Porque a gente vai testar as hipóteses, a gente vai fazer um experimento relacionado às hipóteses e não à pergunta. Porque se a gente afirma ou desafirma aquela resposta, aquela hipótese, naturalmente a gente vai estar respondendo a pergunta, né? Ou não respondendo, né? Mas está ligado à pergunta. Então, a gente vai criar uma forma, uma experimentação, né? Um trabalho de campo, um trabalho de laboratório, ou mesmo um trabalho de pesquisa só bibliográfica, ou seja, só lendo coisas sobre o assunto, né? Tem vários trabalhos de revisão, por exemplo, revisão sistemática, revisão integrativa, né? Revisão narrativa, sobre um assunto que a gente não precisa nem ir a campo ou nem em laboratório, mas a gente usa só conhecimento de outros trabalhos para agregar parte desse conhecimento e responder, né, se aquela hipótese que a gente teve estava certa ou não, né? Então, os nossos testes, a nossa experimentação estão relacionados às nossas hipóteses, né? Por isso a hipótese é importante, né? Ou seja, né, o quarto passo, então, depois de pensar nas hipóteses, a gente vai criar uma experimentação para responder aquela hipótese. Então, no caso dos passarinhos, eu meio que já falei, né? Então, por exemplo, ver se o bicho está se defendendo, olhar, observar o bicho de longe, né? Ou tem várias formas de fazer isso, né? Fazer simulações de predação, né? Observar vários outros bem-te-vis ao longo do campus e ver se toda hora que a gente chega perto do bicho, o bicho sobe na árvore, né? E com isso a gente vai acumulando dados, né? Se o bicho subiu na árvore para reproduzir, a mesma coisa. Eu posso capturar o passarinho com redes de neblina para ver se ele está no estado reprodutivo. Primeiro eu posso já ver se o bicho é macho ou fêmea, né? Se ele está subindo na árvore para produzir o ninho, tudo bem que machos também produzem, mas se eu quero falar que a fêmea vai colocar os ovos, eu posso ver quem são os machos, quem são as fêmeas, eu posso marcar os bichos, né, com anilhas, por exemplo, anelzinho que a gente coloca na patinha do bicho e ver de longe, né? Uma vez marcado a gente vê de longe, esse é o bicho tal, esse é uma fêmea, ele está subindo na árvore e tal. Até porque muitas vezes a gente procurando, respondendo às hipóteses, a gente vai pensando em outras hipóteses. Então, por exemplo, suponha que o bicho subiu na árvore, não era nem para se defender ou para produzir ninho, mas simplesmente porque a árvore é o lugar mais agradável para ele descansar,
né? Então é um puleiro, ele fica ali comendo na parte de baixo, ele fica pegando sol, ele fica ali observando os alunos e ele sobe na árvore no momento que ele quer descansar, ficar comendo sol, né? Se proteger e tal, do sol, né? Não do predador. Então, as hipóteses podem levar a outras hipóteses. E se a gente fazendo um bom experimento, e fazer um bom experimento começa na forma que a gente vai desenhar nosso experimento. Tanto que quando a gente pensa em fazer um experimento, a gente tem a primeira parte é o desenho experimental. Né? De novo, vocês ainda não viram isso, mas vocês vão ver desenho experimental tanto em metodologia científica, quanto em estatística, quanto em qualquer pesquisa aplicada. Tá? Várias disciplinas vocês vão ver, vocês vão entender como que a gente faz um bom desenho experimental. Aqui, né, o bom é vocês começarem a pegar essas palavras, esses termos, né, de como que a gente trabalha em ecologia. Né? Então a gente vai desenhar muitas vezes mesmo, né? Desenhar, não necessariamente você vai fazer um bonequinho ali, mas você vai planejar o seu experimento. Quantas vezes eu tenho que ver o passarinho? Quantas árvores eu tenho que coletar meus resultados? Sabe? Quantas, sei lá, lâminas eu preciso ir no microscópio para responder, para ver, sabe? Algum tipo de pergunta ou algum tipo de hipótese, né? Então a gente tem que fazer um bom desenho experimental, robusto, para depois fazer o que a gente chama de teste, análises, né? Análise desses resultados, né? Essas análises, né, depois de fazer o desenho experimental, ir para campo, coletar os dados, né, você tem o resultado. Só que esses resultados eles precisam ser analisados. Né? É normal, é a mesma coisa quando a gente tira sangue. Né? Então, bom, a gente faz o experimento é você ir lá num laboratório, vai entregar a enfermeira e vai tirar seu sangue. Né? Mas o que ela vai fazer com o sangue? Ela vai analisar. Ela vai analisar, ver se está com doença, ver se não está com doença, ver se está tudo bem, ver se você tem uma proteína a menos, uma proteína a mais, se tem uma vitamina a menos, uma vitamina a mais, né? E tudo. E aí sai aquele resultado da análise, né? Então, em ecologia é a mesma coisa. A gente vai para campo, a gente faz um experimento, a gente coleta os nossos resultados, e esses resultados eles vão ser analisados. Agora, como que a gente analisa os resultados em ecologia? A gente usa nossa querida e linda, que todo mundo gosta aí, tenho certeza que vocês 4, 5 estão aí no P1 adoram, que é a nossa matemática. Né? Então, em ecologia, né, e aí é uma porta que se abre agora para vocês. Eu lembro de ter perguntado, alguns queriam, né, trabalhar mais com conservação, foi para ecologia, porque eu gosto de bicho, gosto de planta. Né, teve uma que falou que nem estava ali, assim, porque passou e tal, e deu certo. Tá? Agora, a gente pensa muito na ecologia natural, né, a ecologia naturalística, né, assim, que a gente fazia no passado, de ir ver o bichinho, descrever. Então, pega o passarinho e descreve. O passarinho tem a cabeça amarela, tem o corpo preto, tem a asa grande, tem o rabo longo. Isso aí a gente ainda faz, né, descrição, mas essa ecologia descritiva, mas não é assim que a gente trabalha. Né? A gente trabalha para responder essas hipóteses, a gente trabalha com testes e principalmente matemática e estatística. Né? Não é à toa que vocês estão tendo cálculo, não é à toa que vocês vão ter uma ou duas disciplinas de estatística, né, no futuro do curso de vocês. Estatística univariada, estatística multivariada, tem várias formas de fazer estatística também. Né? Então, de novo, né, vocês vão ver isso com muito mais calma no futuro, mas a gente trabalha respondendo o que a gente quer com matemática. Né? Em ecologia a gente trabalha muito com probabilidade. Né? Qual a chance de eu responder que está certo isso e não está? Ou qual a chance de eu responder que está errado e está? Né? Então, essa probabilidade ela varia ali, né, de X%, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Né? Então, tanto nas biológicas, né, tanto em ecologia, quanto em biologia, quanto em medicina, quanto em enfermagem, a gente trabalha muito com essa probabilidade. Né? A gente trabalha com populações que são variadas. Né? Imagina um teste, né, de medicina, por exemplo, você quer testar uma droga numa pessoa. Né? E vocês sabem, na casa de vocês,
teoricamente todo mundo próximo geneticamente, né? Tem gente que tem mais alergia a tipo de produto, tem gente que tem menos alergia, né? Tem gente que come alguma coisa e se sente mal, tem gente que não come. Tem gente que tem intolerância à lactose, tem gente que não tem intolerância à lactose. Pode beber leite, comer queijo, tem gente que tem intolerância à lactose. Às vezes na mesma família, né? Muitas vezes. Então, assim, você está testando uma droga, né? E essa droga pode produzir algum resultado, né, que você não está contando, tal. Você precisa de ter uma grande população, porque vai ter um ou outro que pode produzir esse resultado e vai ter vários que não podem. E aí qual que é a chance de eu usar essa droga e tá, beleza, essa droga ela pode ser usada, né? Que eu digo uma droga, um remédio, né? Assim, não droga, mas qual a chance? Imagina se numa população, né, de, sei lá, 1.000 pessoas, só uma teve uma reação a esse remédio novo, né? Então 999 pessoas não tiveram, assim. Então a probabilidade desse remédio dar um erro, né? Ou seja, produzir uma reação adversa é muito pequena, né? Existe, porque de novo, a gente está trabalhando com populações muito diversas. Existe. Agora, suponha que a gente testa essa droga nessas 1.000 pessoas, e dessas 1.000 pessoas, 500 tiveram reação e 500 não tiveram. Ou seja, a chance de ter reação é muito grande. Muito grande. Então, essa droga, esse remédio não deve ser colocado em venda, né? Não deve ter passado para as pessoas, porque a chance da reação é muito grande. Em ecologia é a mesma coisa, né? Então, quando a gente testa, suponha, eu fiz meu experimento e em 1.000 vezes que eu vi o passarinho, em 990 vezes o passarinho subiu na árvore para produzir um ninho. E só em, sei lá, 10 vezes, de 1.000, só 10 vezes que ele não subiu na árvore. Pô, quase que com certeza o bicho está subindo na árvore para fazer o ninho, né? Ou seja, eu uso uma probabilidade estatística, matemática, para falar assim, ele subiu a árvore para produzir um ninho, né? Diferente de, mas ele quer se defender? Aí, das 1.000 vezes que eu vi ele subir na árvore, só, sei lá, 100 vezes ele subiu para se defender e 900 vezes ele não se defendeu de nada. Mesmo tendo 100 vezes, você fala, pô, não, mas essa probabilidade é muito pequena. Então, ele não se defende. Mas não é você que fala, na verdade é um programa estatístico que vai te falar. Essa probabilidade é pequena ou essa probabilidade é grande, né? Ou seja, a gente tem que trabalhar com matemática, tem que trabalhar com estatística dentro da ecologia, né? É muito bonitinho a gente pensar em história natural, em vamos salvar a plantinha, vamos salvar os pandas, vamos salvar os bichinhos, né, e tal. Mas a gente trabalha com muita matemática, muita estatística, e vocês devem se focar nessas áreas muito mesmo. Se estiver trabalhando com cobre, se estiver trabalhando com fungo, se estiver trabalhando com bactérias, se estiver trabalhando com o que seja, né? Com a parte geológica, a gente vai usar matemática e estatística, né? E aí, vou recapitulando rapidamente, então, o ecólogo trabalha, né, usando um método. Esse método exige que ele seja curioso, que ele se faça perguntas, que ele gere hipóteses, que ele pense em experimentos para testar essas hipóteses e produzir resultados sobre essas hipóteses e analisar esses resultados, né? Mas, analisando esses resultados, ele chega na última etapa, que é a etapa de publicação, né? É a publicação dos seus resultados, né? Então, essa publicação ela é feita normalmente em revistas que a gente considera revistas científicas, né? Há um tempo aí atrás, antes, né, da internet e tal, era tudo em revista, né? Livro e revista, livro e revista. Pô, não sei se vocês lembram, mas tinha banca de jornal e revista. Você ia lá e comprava a revista, né? Mas existem várias revistas tipo, de quadrinho, né? Mônica, sei lá. Existem revistas de, sei lá, beleza. Existem revistas de história, né? Revista Veja, sei lá, que fala coisas do Brasil e do mundo. E existem revistas científicas. As revistas científicas,
elas só vão produzir artigos científicos, né? Ou seja, existe uma forma de você descrever o seu experimento e os seus resultados e concluir o seu trabalho e passar isso para os outros cientistas, né? Por que a gente faz isso? Por que a gente tem que fazer um trabalho científico e passar para os outros, né? Primeiro, para formar nosso currículo. Então, assim, quando vocês estiverem lá querendo entrar no mestrado, se vocês tiverem feito bons trabalhos na graduação, como um bom estágio, um bom TCC, né? TCC, por exemplo, que é um trabalho científico, né? Que vocês vão, de certa forma, vocês podem publicar esse trabalho em revistas científicas. Você vai ter seu currículo com isso, então com o melhor currículo você tem melhores chances de entrar depois no mestrado, numa especialização, num doutorado e arranjar um emprego como ecólogo. Você tem muito mais chance, né, tendo um bom currículo. Aí o currículo a gente faz fazendo bons trabalhos de ecologia, e fazendo bons trabalhos de ecologia a gente vai publicar nossos trabalhos, né? Eu acho que vocês não sabem ainda, existe um currículo padrão hoje em dia que chama currículo Lattes, né? Acho que quase todo mundo, se vocês forem prestar bolsa, seleção para bolsa de iniciação científica ou seleção para bolsa de extensão, né, ou monitoria, vocês vão precisar preencher esse currículo Lattes. É um currículo online de vocês que todo mundo tem acesso. Qualquer pessoa pode ter acesso ao seu currículo. E aí lá tem o que você faz, né? A que nível você está, o que você fez até agora, né? E aí estão lá todos os trabalhos que você publicou, né? De novo, currículo Lattes vocês vão ver com muito, muito mais calma em metodologia científica, né? No próximo semestre. Mas aqui, estou falando, a gente usa todo esse método, né? Curiosidade, pergunta, hipótese, teste de hipótese, né? E conclusão do trabalho, para produzir o que a gente chama de um artigo científico, um trabalho científico, muitas vezes na forma de artigo. Ah, professor, mas eu posso simplesmente fazer meu TCC e ficar lá? Pode, beleza, ele está, de certa forma, ele foi produzido, ele está em alguma biblioteca. Mas a gente faz os trabalhos para que o conhecimento seja gerado. O que é ciência? Ciência é passagem de conhecimento. Lembra que eu falei? A ciência ela usa um método para que você consiga ter uma uniformidade no que você está fazendo. Então, todo mundo tem que conhecer seu trabalho, né? Seu trabalho não pode, é até antiético você usar os seus recursos e recursos muitas vezes dos outros, né? Recursos que você conseguiu, por exemplo, de pesquisa, que veio do governo, ou veio de um órgão que fomentou sua pesquisa, para o trabalho ficar engavetado, para o trabalho ficar não disponível, né? O seu trabalho, quando você faz trabalho, esse trabalho tem que ser disponível para todo mundo. Todo mundo tem que conhecer seu trabalho, tem que saber o que você fez, como você fez, né? A chance de ler o seu trabalho, né? Reconhecer que foi você que fez, tal. E até mesmo para ver problemas ou tentar simular seu trabalho, por exemplo, em outra área. Isso a gente faz demais, né? Então, eu leio um trabalho, por exemplo, feito na Austrália, com cobra, né? Então, o bicho pegou tantas cobras usando esse tipo de armadilha, e aí ele fez a dieta, ele viu a dieta da cobra. Tem uma cobra parecida aqui, e nunca ninguém fez trabalho, ninguém sabe a dieta dessa cobra. O que eu posso fazer? Eu posso pegar exatamente o que o cara fez na Austrália e replicar aqui. Se ele não tivesse publicado esse trabalho lá, né, eu não teria esse conhecimento. E eu ou teria que pensar nesse conhecimento, muitas vezes, você até pensa, mas assim, demorou bastante. Ou eu posso ter um pensamento meio errado de algum problema que ele já teve e ele já resolveu e ele já te falou, ele já te falou. Não faça, por exemplo, uma caixa desse tamanho, faça uma caixa menor, né? Ou não coloque a caixa que você quer pegar os bichos nesse local, coloque nesse local. Isso está escrito dentro de um trabalho científico, né? E a gente replica isso dessa forma, né? Então, o ponto final de um trabalho científico dentro da ecologia é a publicação do nosso trabalho, mesmo se a hipótese não for corroborada. Por quê? Suponha, eu pensei no passarinho subindo na árvore e eu pensei na hipótese da defesa. E eu faço todo um trabalho bonitinho e aí no final eu falo, não, mas não é defesa. Massa! Uma pessoa pode retornar ao meu trabalho, fazer um experimento da mesma forma,
mas ela já meio que sabe que, pô, o passarinho não sobe a árvore por causa de defesa, ele sobe a árvore por causa de outra coisa, então ele vai pensar numa outra hipótese, né, numa outra hipótese. E ele só vai pensar isso porque meu trabalho está publicado, porque imagina, aí não, meu trabalho não está publicado, aí ele vai lá na área, vai pegar o mesmo passarinho, vai fazer um trabalho pensando que é defesa e vai descobrir que não é defesa. Ou seja, ele meio que perdeu o tempo, porque isso já estava feito. Já estava feito. Então a publicação é extremamente importante. E aí, beleza, você publica no TCC, mas vai ficar restrito a um público. Você publica num livro, tem livros e livros, né? Só que livros também não ficam. Livros são válidos, mas eles também não ficam disponíveis para todo mundo. Então, a maioria das revistas científicas, né, elas têm um detalhe, elas são em inglês. Por que em inglês? Porque inglês é a língua da ciência, né? Não tem jeito. Existem revistas em português, assim como existem revistas em espanhol, em japonês, em coreano, mas lá em 1840 alguma coisa, quando se começou a pensar numa uniformidade da ciência, isso foi pensado lá na Inglaterra, e aí eles colocaram a língua da ciência como inglês. Então, às vezes a gente se pega pensando, poxa, mas inglês é difícil, eu não sei inglês, né? Já comecem a pensar em inglês, já comecem a estudar inglês, já comecem a procurar saber inglês. Hoje em dia tem programa no celular que te ajuda a traduzir ou te ajuda a aprender inglês, né? Inglês não é a nossa língua materna, mas também não é a língua materna do cara que nasceu no Japão, também não é a língua materna do cara que nasceu na Espanha. E o cara que nasceu no Japão e o cara que nasceu na Espanha, eles vão precisar fazer um trabalho científico, se eles fizerem um trabalho científico, em inglês. Né? Eles não vão publicar em espanhol, também não vão publicar em japonês. O japonês, se o inglês já, assim, nem todo mundo lê, imagina o japonês, é menos ainda. E o inglês é uniforme. Sim, é essa uniformidade. Então, você publicar em inglês, todo mundo teria a chance de ler. Um árabe, um irlandês, sei lá, um russo. Você tem um monte de trabalhos russos publicados em inglês, a maioria, porque é a língua da ciência. Né? A língua da ciência já foi o latim. Antigamente era o latim, hoje é o inglês. Quem sabe no futuro seja o português, mas não é. Né? É o inglês. Né? Hoje a gente tem essas inteligências artificiais que ajudam a gente a traduzir, a escrever também melhor em inglês, né? Academicamente, né? Mas, beleza. Essas revistas hoje em dia elas estão disponíveis, a maioria delas, né? Algumas têm que pagar, mas principalmente dentro da universidade a gente tem acesso a essas revistas, né? Elas estão disponíveis, né, para a gente ler esses trabalhos. E aí, lendo esses trabalhos, a gente aumenta nosso conhecimento, né, enriquece nossa forma de fazer ecologia. Né? Tá, mas eu falei, tem todo esse método, né, de trabalhar em ecologia, mas na publicação a gente também tem uma receita, também tem uma forma de fazer uma publicação em ecologia, né, ou em biologia, ou em ciências no geral, né. E existe uma forma básica de um artigo científico. Né? Então, o artigo científico ele sempre, obrigatoriamente, vai começar com um título. Né? Todo artigo científico ele vai começar com um título. O título pode ser super descritivo, por exemplo, como reprodução do lagartinho da palmeira X, na Bahia, por exemplo. Né? Um título está descrevendo. Ou um título de um trabalho pode ser mais bonitinho, tipo, sei lá, De Volta para o Futuro, né? O estudo das relações passadas entre os ancestrais humanos, né? Tipo, alguma coisa assim. Mas é um título que os autores dão para aquele trabalho, né? Obviamente, depois do título tem o nome dos autores, né? Tem que saber quem fez aquele trabalho, né? Quem fez aquele trabalho. Depois do título e dos nomes dos autores, sempre vai ter um resumo, sempre. A não ser que seja um artigo muito reduzido, né, tipo o que a gente chama de notas científicas e tal,
Mas normalmente o trabalho ele começa com o título, e sempre, os autores sempre, e um resumo. O resumo vai resumir, né, em X caracteres, né, ou em tantas palavras, sei lá, vou usar 1000 palavras no máximo, para resumir o meu trabalho todo, né? Tudo que eu fiz vai estar naquele resumo. Depois do resumo, você vai ter uma introdução. A introdução ela é uma forma de contextualizar seu trabalho de uma forma mais geral. Assim. Eu trabalhei com passarinho na palmeira, eu vou falar do passarinho, eu vou falar da palmeira, eu vou falar de por que fazer esse trabalho. Né? Aí depois os métodos, materiais e métodos, né? A metodologia, o que eu fiz, lembra? Aquele experimento, né? Como que eu fiz o meu experimento? O que eu fiz naquele experimento, né? Assim, como que foi? Quantas vezes eu fui a campo? Quantas vezes fui ao laboratório? Se eu tirei sangue? Se eu usei rede de neblina? Se eu não usei? Né? Isso tem no material e métodos, né? Material e métodos. Aí a gente tem os nossos resultados, que aí está relacionado aos testes, né? Então, se o material e métodos fala do experimento, os resultados são nossos resultados e os testes, resultados dos testes, né? Usei o teste tal, esse resultado foi esse. Usei o teste tal, o resultado foi esse. Né? E aí, finalmente, eu vou discutir o meu trabalho, discutir meus resultados. Ou seja, eu fiz o teste tal, corroborei que o passarinho subiu na palmeira para reproduzir. Não corroborei que o passarinho subiu na palmeira para se defender. Eu vou discutir isso. Mas discutir isso como? Da minha cabeça? Não. Baseado em trabalhos que eu li. Então a gente tem que estar sempre lendo sobre o assunto, sempre lendo, fazendo o que a gente busca fazendo o que a gente fala que o nome é revisão bibliográfica, né? E aí esse é o exercício que vocês vão começar a fazer agora na aula. Revisão bibliográfica, ou seja, vocês vão escolher um tema e fazer rapidamente uma busca bibliográfica. Eu vou falar como que a gente faz isso. Mas a revisão bibliográfica, né? Então a gente vai pensar num tema, né? Vai achar os artigos, vai ler esses artigos, e aí, baseado nesses outros artigos que eu li, nesse outro conhecimento que eu já adquiri, eu vou discutir meus resultados. Por exemplo, o passarinho subiu na palmeira aqui na região de Rio Tinto por causa disso, daquilo. Mas fulano de tal falou que lá no Rio de Janeiro, né, onde o clima é diferente, onde, sabe, a vegetação é diferente, o mesmo passarinho subiu na palmeira por causa disso. Já na Amazônia, um outro passarinho que é parente desse, mas não é o mesmo, subiu na palmeira por causa disso. Então, assim, eu preciso ter esse conhecimento prévio. Né? Eu preciso ter esse conhecimento prévio porque, no final, eu vou usar esse conhecimento tanto na hora da introdução, na hora de situar o meu tema, quanto na hora da discussão, principalmente para discutir os meus resultados, né? Baseado no que eu fiz, baseado no que eu conheço, né? Depois da discussão eu agradeço, aí sempre tem agradecimento, por exemplo, à universidade, a um órgão de fomento, né, alguém que bancou o seu experimento, tal, a bolsa de pesquisa que você teve e tal. E finalmente as referências, ou seja, ao longo do trabalho você vai falando, fulano de tal falou isso, 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 no trabalho X. Esse trabalho ele vai estar lá nas referências bibliográficas, né? Lá no final ele vai estar citado lá. Por quê? Porque quem lê seu trabalho vai querer saber quem é esse fulano de tal? Eu também quero ler esse trabalho. Aí vai lá nas referências, pega a referência e vai procurar esse trabalho. Antigamente a gente procurava na biblioteca, tinha que sair de casa. Hoje em dia, eu vou mostrar para vocês, a gente procura aqui na frente do computador. Né? Os trabalhos científicos são nesse formato. Né? A grande maioria. Com algumas variações. Às vezes não tem escrito introdução. Às vezes resultados e discussão estão na mesma sessão. Às vezes você não tem agradecimento, mas sempre você vai ter a estrutura de um artigo científico. Título, autor, resumo, né? Introdução, material, métodos, resultados de discussão e as suas referências. Né? Sempre vai ter mais ou menos isso. Mesmo quando for um texto corrido, por exemplo, uma nota de científico. Eu publiquei uma nota científica sobre um registro novo de uma cobra que apareceu em Rio Tinto. Esse ano eu publiquei uma cobrinha que saiu que a gente achou em areia, por exemplo. Né? É uma nota científica. Você não tem as sessões, introdução, material, métodos, resultados, discussão. Mas dentro do texto,
claramente você distingue o que é a introdução, o que é a metodologia, o que é o resultado, o que é a discussão. Claramente a gente consegue distinguir, porque esse é o formato básico de um artigo científico. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Aqui eu vou parar essa apresentação aqui do PowerPoint, tá? Parar a apresentação aqui. E agora eu vou abrir uma outra aba para mostrar para vocês sobre como que a gente faz a busca bibliográfica, tá? Como que a gente faz a busca bibliográfica. Por quê? Porque vocês vão fazer isso agora no exercício que eu vou passar para vocês. Então, eu tenho certeza que todos vocês conhecem o Google. O Google é uma ferramenta de busca, né? Um programa aqui dentro da internet, onde a gente busca qualquer coisa, né? Pode ser até que algum de vocês não usem o Google, mas vocês certamente já ouviram falar no Google e vocês certamente já usaram, né? Mas o Google ele procura sites assim, qualquer área, né? Qualquer área, né? Muita besteira sai aqui dentro do Google, né? Você procura uma coisa mais específica, científica, vai sair um monte de coisa, né? Que não tem a ver com o que você quer, né? Então, só que dentro do Google, o Google tem uma ferramenta que chama Google Acadêmico, tá? Google Acadêmico em português, ou Google Scholar. Não sei se dá para ver aqui, acho que deve dar para ver aqui, ó, na minha setinha aqui no irmãozinho. É a mesma coisa, acadêmico ou Google Scholar, né? De acadêmico, tá? O Google Acadêmico e o Google Scholar é a mesma coisa, né? Os resultados são o mesmo, tanto que se vocês olharem o link aqui, é o mesmo, scholar.google.com, né? Beleza. Então, a gente não vai mais abrir o Google, né? Deixa eu voltar aqui. Dentro do Google, eu vou procurar, já estava aqui, porque eu, né, já faço as perguntas, vou procurar sobre Google Acadêmico, tá? Então, entrei aqui no Google Acadêmico, ele tem a mesma cara muito parecida, né? Do Google. Vai sair, no meu, como eu uso bastante, né? E como eu já tenho uma conta no Google Acadêmico, vai sair aqui um monte de artigos que o Google me dá e fala assim, esses artigos você pode gostar e tal, né? Mas, na verdade, o que eu quero é essa ferramenta de busca aqui, né? A busca é a mesma busca do Google, né? Então, por exemplo, né, eu quero buscar, suponha que eu quero trabalhar com que uma jararaca, né? Eu vou pensar no bicho que eu conheço, né? O que uma jararaca come, né? Então eu vou colocar em português aqui, jararaca, né? Aí eu vou colocar um maisinho aqui, tá? E vou colocar dieta, e vou colocar o que ela come, sei lá, no Brasil. Vocês percebem que eu estou usando só palavras em português, tá? Jararaca, dieta e Brasil, né? É o que eu quero aqui. E aí eu vou buscar, né, no meu Google Acadêmico, né? A primeira coisa que aparece, ó, se eu procurei Jararaca, dieta e Brasil, o que o Google achou? Achou 107 resultados, né? 107 resultados. Isso por quê, né? É bastante resultado, né? E esses 107 resultados, se vocês olharem, tem a mesma cara, ó. Isso aqui são trabalhos científicos. Esse é um trabalho científico, esse é um trabalho científico, esse é um trabalho científico. Todos esses são trabalhos científicos, né? São trabalhos científicos que em algum momento desses trabalhos você vai estar lá, vai ter dieta de jararaca, tá? Você vai encontrar isso aí, dieta de jararaca. Só que esses trabalhos estão em português, ó. Primeiro registro da predação de jararaca, seleção de hábitat em 2 espécies de jararaca, biologia alimentar e reprodutiva de jararaca pintada, tá? Beleza, estão em português, são todos trabalhos científicos, né?
Eu vou até abrir um aqui, esse aqui, por exemplo. Ó. Aqui do lado, alguns têm o PDF, outros você tem que entrar no trabalho, achar o PDF, mas alguns já tem o PDF livre. Então, vou abrir aqui esse PDF para vocês verem. Olha que legal, né? Como é um artigo científico, do jeito que eu falei para vocês que era um artigo científico. Então, primeiro, o título, né? Seleção de hábitat em duas espécies de jararaca, está aqui. O nome dos autores, né? Borges, aqui é um autor, e Araújo, aqui é outro autor, né? Aí, o abstract e o resumo, na verdade eu tinha falado resumo, aqui ele coloca tanto o abstract, que é o resumo em inglês. De novo, o inglês é a língua da ciência. Esse trabalho foi feito em português, mas ele colocou o resumo em inglês e o resumo em português, tá vendo? O resumo é bem curtinho, né? Bem curtinho. Aí vem introdução, né? Ele vai introduzir o tema dele, baraná, material e métodos, aonde foi que ele fez os trabalhos, experimentos de cativeiro, né? Tal, já mostra a tabela, baraná. Resultados, né, quais são os resultados que ele teve, com o tipo de cobra foi assim, comportamento, seleção de hábitat, foi assado, parará, né, gráficos de resultados que ele teve e discussão. E aí discutir os trabalhos, baseados em outros trabalhos, barará, barará, barará. Né? Não tem mistério. Né? Então, discussão. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas está agradecimentos, agradecimentos, e finalmente referências bibliográficas. E as referências bibliográficas são todos esses artigos aqui, ó, vários deles, até W, né, numa ordem que vai do A até o W, né, vários artigos que foram citados ao longo do texto. Né. Então, para vocês verem que eu não estou mentindo, os artigos científicos têm esse mesmo padrão, têm esse mesmo formato. Né. Então, vamos voltar aqui, mas sobre o artigo científico, eu nem assim, vocês podem até observar alguma coisa. Mas o que eu quero que vocês façam? Né? Qual que é o trabalho que eu quero que vocês façam? Né? É fazer a busca bibliográfica aqui no Google, né, desse jeitinho, usando, por exemplo, 3 palavras-chave. Vocês vão colocar 3 palavras e pegar 5 desses artigos que vocês acham interessantes. Vocês vão colocar esses 5 artigos num papel e me mandar. É isso que eu quero, porque numa próxima aula, em sala de aula, a gente vai discutir sobre esses trabalhos. Qual a forma de citar esses trabalhos? Então, por exemplo, primeiro registro de predação de jararaca, não sei o que. Você pode colocar esse nome. Mas o melhor, se vocês olharem aqui nessa parte de baixo, tem uma aspas e escrito citar. Pode apertar na aspa, pode apertar em citar. Quando você aperta aqui, ele aparece a forma de você citar esse trabalho. Né? Então, esse trabalho aqui, ó, ele pode ser citado. São 3 formas diferentes para citar o mesmo trabalho. Né? Então, ele é citado dessa forma. O que eu quero é que vocês peguem essa citação, né? Essa forma de citar aqui. Né? Então, eu acho esse trabalho interessante. Achei, pelo que eu vi, assim, achei interessante. Vai ser um dos meus 5 trabalhos que eu vou colocar sobre o meu tema. Né? Então, sobre o meu tema Jararaca, Dieta e Brasil. Obviamente, vocês não vão fazer esse tema, vocês vão escolher o que vocês quiserem. Mas, pô, esse trabalho é legal, apareceu aqui em primeiro e tal, acho interessante. Vocês vão copiar e colar, por exemplo, copiar esse artigo aqui, ou simplesmente escrever à mão mesmo no caderno. Golobovante, AMC, Mourão, JB, Santos, tal, primeiro registro de predação. Acho interessante. Vocês vão fazer isso com 5, né? Então, esse de baixo, que a gente até abriu, ó, você vai citar, né? Ó, apareceu a citação aqui, você vai colocar Borges, Araújo, Seleção de Hábitos, Revista Brasileira de Biologia, né? Todos. Esse aqui não, esse aqui eu não achei legal não, esse aqui é uma tese também não achei legal não. Esse aqui, ó, é o outro trabalho. Então, vou citar do mesmo jeito. E aparece a citação aqui embaixo. Então, é isso que eu quero, que vocês anotem esse tipo de coisa, né? E quando vocês abrirem, né? Mas eu quero ler esse artigo já para ver. Vocês vão abrir. Esse abriu, não abriu direto, né? Ele abriu um PDF. Mas, então acho que não vai pegar aqui no Google.
ou eu posso abrir... Não, esse não abriu. Deixa eu ver se um outro abre aqui. Esse aqui. Abrir aqui. Esse vai abrir aqui numa outra aba. Ó. Artigo da mesma forma. Título, nome dos autores, resumo, aí vai ter introdução, aí vai ter análise, a metodologia, que na época eles chamam de análise e tal. Em algum momento vai ter discussão. Você vai vendo, o trabalho é bem longo. Bem longo. Botrytis e tal. Laquesis, ele vai falando sobre os bichos. Vai ter aqui. Bom, ele não separa em discussão, mas ou separou e eu não vi, mas mesmo você lendo o trabalho, tem a introdução, aí vai ter o que ele chama de metodologia, vai ter o que ele chama de resultados com várias análises, vai ter discussão e no final a gente tem o que a gente chama de, aqui está a bibliografia citada, é referências bibliográficas, né? Todos os artigos que ele usou para fazer esse trabalho, né? Para escrever esse trabalho. Ou seja, o artigo científico sempre vai seguir essa linha, né? Voltar aqui para a nossa busca, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, né? Isso vai estar explicado no SIGA direitinho como vocês vão fazer. Agora, eu usei Jararaca, Dieta e Brasil. Agora vamos colocar em inglês. Vamos colocar Jararaca em inglês, chama Pit Viper. Pit Viper. Aí dieta é diet, né? Dieta é diet. E Brasil, eu vou mudar aqui para Brasil com Z, né? Então, quando eu coloquei em português, eu tinha 107 resultados, né? Quando eu coloco em inglês, as mesmas palavras-chave em inglês, eu vou ter 122 resultados, né? Deixa eu ver se eu separo o Pit Viper. Não, era o mesmo aqui. 122 resultados, ou seja, mais resultados que em português, né? Por quê? Porque eu tenho mais trabalhos em inglês, né? Eu tenho mais trabalhos em inglês. E aí, de novo, todos os trabalhos seguindo a mesma forma, né? Se eu entrar nesse segundo trabalho aqui, vai ter um título, vai ter o nome dos autores, vai ter o resumo, vai ter introdução, vai ter material métodos, né? Eles chamam de métodos aqui, material métodos. E aí vai ter resultados de discussão juntos. Eu falei que tem algumas variações, resultados de discussão juntos. Beleza, vai passando, vai lendo, vai passando. E aí lá no final vão ter agradecimentos, aqui, agradecimentos, né, em inglês, e referências bibliográficas, literature cited, né, são as referências bibliográficas. Né, não tem mistério, todo artigo científico vai seguir esse mesmo formato, né? E aqui em português está aqui, em inglês, né? Passar para frente. Quando eu fiz em inglês tinha um pouquinho mais, mesma coisa. Se vocês colocarem as palavras-chave de vocês, né, as 3 palavras em inglês, né, vocês têm mais chances de encontrar mais trabalhos, né, mais chances de encontrar mais trabalhos. E aí, desse trabalho, vocês vão escolher 5. Podem ser os 5 primeiros, se vocês acham legais, podem ser depois. Você vê, desses 122 tem primeira página, segunda página, né? Aí já são outros trabalhos, né? A internet tá pensando aqui, mas certamente vão ter outras páginas. Aqui, abriu. E aí vão ser mais outros trabalhos. E é isso que vocês vão fazer. Vocês vão... o exercício, para vocês começarem a olhar, para pensar como que a gente trabalha, né, até o ponto de fazer um trabalho científico, é exatamente isso. Vocês vão... Então, recapitulando. Entrar no Google. Ó, Google, todo mundo sabe entrar. Entrar no Google. Aí aqui no Google, vou até escrever aqui, ó. Google Acadêmico. Aí vocês entram no Google Acadêmico. Entrou no Google Acadêmico.
Mas, tendo escrito aqui Google Acadêmico, aí vocês vão pensar em a palavra-chave. Então vamos pensar assim, bem TV, que nem o bichinho que a nossa ideia, né? Bem TV, que é o passarinho. Aí eu vou colocar bem TV, vou colocar reprodução, né? Que era uma das nossas hipóteses. E vou colocar árvore. Vamos ver se sai alguma coisa. Bem TV, reprodução e árvore. Ele vai pensar. A internet aqui já está nos seus finalmente. Tá pensando. Não, a internet está muito ruim. Mas pensou, achou 66 resultados. Né? Desses 66 resultados, eu vou escolher 5. Aspectos de ecologia comportamental, da nidificação, estrutura de nicho e ventivi. Pô, achei esse bem legal. Vou pegar esse aqui. A melodia do bem-te-vi, compondo saberes da educação científica, não tem muito a ver. Comportamento de miliosetéides, notas biológicas sobre espécies afins, poxa, isso bem legal também. Né? Então vocês vão escolher 5. Escolher 5 que vocês acham legal. Quem tiver interesse vai entrar no PDF para ver. E aí, escolhido 5, vocês vão entrar aqui no citar, ó, clicar aqui, vai abrir esse quadro e vocês vão anotar o nome dos 5. E isso é para entregar, tá? Isso é para entregar. Isso é para entregar. No cigarro vai estar como vocês vão entregar. Vocês vão entregar pelo cigarro. Vocês vão mandar pelo cigarro, tá bom? Lá vai estar direitinho. Então, gente, é isso a aula, né? Até porque senão o vídeo fica muito grande, é ruim para upar, né? Colocar no cigarro. Mas é essa aula. Na próxima aula presencial que a gente tiver, né? A gente vai pegar esse material. Como eu falei para vocês, essa aula remota, eu falei isso na aula passada, a próxima aula também não vai ter, então assim, a gente se vê, mas próxima aula presencial vai estar lá no cigarro, tá bom? Então é isso, gente. Vejam o vídeo várias vezes, façam o exercício e até a próxima aula.